Pessoal, agradecer quem esteve na Argentina, foi um projeto muito bacana, foi algo que agregou bastante. Nós tivemos ali 50, 60, 70 síndicos, eu não sei ao certo, e muita gente acompanhou online. Quem acompanhou online aqui, também agradecer vocês que acompanharam online. Vocês só perderam a carne argentina, o restaurante, mas... E outra coisa importante é esse network. A Betina estava conversando com ela rapidinho e a gente está num momento, assim... pode tirar a música. Nós estamos num momento onde... o microfone fechou. A gente está num momento de muita turbulência, né? Um momento de uma energia muito esquisita dentro dos nossos condomínios, e essas paradas são importantes para a gente dar uma energizada e entender o movimento do mundo, né? O movimento do mundo referente aos condomínios. O que eu tenho procurado hoje é estudar como é que a sistemática condominial funciona no resto do mundo. Então, nós temos os países latinos com uma problemática muito maior de convívio e temos países europeus, temos os Estados Unidos, temos países orientais com uma outra dinâmica de sistemática de funcionamento desses condomínios, aonde a litigância é muito menor, seja pelo sistema jurídico constituído, seja pela cultura da população. Então, eu gosto e tenho repetido muito o modelo americano, que ainda tenho um conhecimento raso ainda, mas cada vez mais tenho procurado me aprofundar. Os condomínios por si só são uma fonte de discórdia, né? Dentro do nosso sistema cultural, social. Mas em países, por exemplo, como os Estados Unidos, a convenção, que não é convenção, é uma associação, é um contrato realizado entre as partes, ele dá autonomia ao gestor de uma forma que ele possa... ele tem, inclusive, o board, que é o conselho, ele tem presunção de veracidade nas decisões. Então, é como o oficial de justiça, o que ele colocar ali, se ele citou ou não citou, aquilo presume-se verdadeiro, é essa presunção de veracidade que tem o conselho nas decisões tomadas. E a autonomia que tem a convenção, a convenção no sentido de o ajuste realizado por aquela comunidade, permite com que você tenha edificações, por exemplo, aonde não possam ter cachorros. Aqui isso é proibido. Ou aonde não possam ter mais do que 3 pessoas dentro de uma unidade, desde que não seja um ato discriminatório. Eu não posso proibir aquela pessoa de estar lá porque ele é judeu, porque ele é negro, por qualquer... Mas eu posso, de forma genérica, proibir que eu tenha mais do que 3 pessoas na unidade. Tem uma questão que ficou muito conhecida nos Estados Unidos, em Nova York, quando o John Lennon foi se mudar para um prédio da Yoko e não podia, porque aquele prédio proibia artistas. Não estava discriminando o John Lennon por qualquer característica, mas por que não proibir artista? Porque aquela comunidade, a legislação que é diferente, nós estamos sobre outra égide lá, é common law, os princípios norteadores são maiores e a lei é menor, então os julgados são mais presentes, e permite com que a convenção, o ato jurídico perfeito diferencie isso. Então, eu tenho buscado estudar para que eu possa, de alguma forma, auxiliar e buscar essa inteligência no nosso país. Nós temos países latinos onde também temos problemas no judiciário, Itália, mas temos menos problemas de convívio. Então, essa é uma grande questão
ter ido para a Argentina, nós tivemos com pessoas da Argentina, onde esse contato próximo permitiu com que nós entendêssemos um pouco da sistemática local. Então, a hora que você aprende a sistemática local, você acaba tendo um grande ganho. Eu falei para o Rubens Carmelias, inclusive vou estar com ele amanhã, eu quando fui, já é a 4ª vez que eu vou para a Argentina, eu falei para ele, eu propiciei esse encontro porque eu me senti um pouco egoísta o dia que eu fui lá, porque assim eu aprendi muito. Eu falei, isso precisa ser multiplicado. Então, nós vamos multiplicar isso novamente. Ano que vem nós vamos de novo para a Argentina. Não importa, a oportunidade vai ser dada. Quem conseguir vai dessa vez, não vai, mas a gente vai, porque é muito rica a forma, o desenho da sistemática. Eles também têm problemas, mas o condomínio ali, ele tem personalidade jurídica. Eu tenho uma figura que é o consórcio. O consórcio os condôminos, a pessoa jurídica dos condôminos é conhecida como consórcio. A legislação deles, nós somos mais avançados, sim, em termos de estrutura, de quantidade de prédios, mas a legislação deles tem algumas questões que deveriam ser aproveitadas para a gente. Por exemplo, a previsão dos subcondomínios, né? Dentre outras questões, lá o síndico, não existe a figura do síndico, existe o administrador. O administrador é o síndico. Só que o administrador, e é difícil explicar para eles que o administrador aqui não faz as questões fiscais. Lá o administrador é o contador. O síndico ali é a pessoa que tem a empresa que vai prestar as contas. Ele pode, se ele não tiver essa habilidade, ter uma empresa de contabilidade, mas via de regra, o síndico, ele é a empresa de contabilidade. Olha que questão diferenciada. Então, em termos de responsabilidade civil, como é que eu vou explicar, e a gente sofre isso, inclusive na justiça, como é que eu vou explicar para um juiz que quem prestou as contas foram a administradora e não foi, quem errou foi a administradora, não foi o síndico. Às vezes é o síndico, às vezes é a administradora, mas é o síndico que manda pagar, ele tem o poder executivo. Não, mas quem pagou errado foi a administradora. Daí fica um nó na cabeça do judiciário e por vezes estamos aí em vários processos, né, Célia? A Célia não me deixa nunca mentir sozinho, né? E daí, um desses casos, o judiciário não conseguiu entender que o síndico não foi o responsável pela prestação de contas, porque tinha um subcondomínio, inclusive com o CNPJ, ele só era o representante legal da área geral, e o juiz entendeu que ele deveria prestar contas da subtorre. Mas espera aí, ele não tem autonomia nenhuma, como é que ele vai prestar contas da subtorre se ele é o síndico da área master e não das subtorres? Não importa, o judiciário pegou, canetou e ali saiu 700 mil reais, é isso? 700 mil reais. E pessoal, para ir para a Argentina, eu fiz uma pesquisa. Nós temos inúmeras condenações. Hoje a responsabilidade civil do síndico é cada vez mais clara para o judiciário. Nós colaboramos para isso. A profissionalização da profissão, a profissionalização, Márcio, da nossa classe, quando nós começamos, o Márcio trabalhou comigo em 2005, talvez, 2007, nós contávamos nos dedos quantos advogados especialistas em condomínios. Não enchia uma mão, Márcio. Enchia uma mão? Não enchia. Não tinha, a gente não tinha 5. Hoje, graças a Deus e graças a nós fomos multiplicadores, então eu aprendi um grande princípio, meu pai é um grande mentor. A hora que você treina alguém, você tem um parceiro, você não tem um concorrente. A hora que multiplica da mesma raiz, os princípios são parecidos e isso faz com que nós tenhamos parceiros, nós tenhamos pessoas. O problema não é nivelar por cima, o problema é nivelar por baixo. Vocês não estão concorrendo com vocês. Nós temos 60 mil condomínios em São Paulo. A gente tem que estar unido para manter o nível do nosso negócio. Eu, quando estou lá na OAB, ou quando estou aqui, é dividir. Porque a hora que eu estou mantendo um bom nível de conhecimento, um bom nível,
Por que eu quero que vocês estejam na Argentina? Porque eu quero que vocês saibam igual. Guardar o segredo é um egoísmo. Então, ajudem os seus pares, porque a hora que a gente ajuda, multiplica, a gente se torna uma grande família. Quantas vezes eu advoguei para colegas, porque o colega precisava de uma ajuda e a gente passa a multiplicar, e isso se torna uma grande corrente. E, pessoal, falar de vícios de construção, a primeira aula que eu montei de vícios de construção foi lá na Gabor, em 2004, talvez, 2005, e os problemas de lá para cá só se multiplicaram. E é uma área que requer muito cuidado. Primeiro, pela responsabilidade do síndico, né? O síndico, ele não é o responsável pela edificação, pela construção. Mas nós temos casos, infelizmente, nesses slides nós não... eu vi que meu café sumiu aí da mesa. O síndico, ele não vai responder pela integridade da edificação, mas ele vai responder pelo uso da edificação. A partir do momento em que a construtora entrega o bastão, e qual é o momento da entrega do bastão? AGI, Assembleia Geral de Instalação, que ocorre uma única vez e que não tem previsão legal, que é, na verdade, uma AGO, só que ocorrida pela primeira vez, AGI. Tá? A partir desse momento, a construtora para de ser o representante legal, ela responde pelos vícios que ela deu causa e que ela continua dando causa, porque não cessa, mas vocês, gestores que assumem, são os representantes legais. Mas daí os problemas começam aí, porque a primeira questão que ocorre é a construtora te chama de lado, o síndico, e ele quer o síndico parceiro. Ele não quer o síndico que vai lá e vai falar assim, tem que fazer. Por isso, meu pai sempre falou uma coisa muito interessante que foi assim, eu prefiro sempre ser o segundo. Porque quando eu sou o segundo, eu não estou obrigado a ser fiel a ninguém que me indicou. Eu sou fiel ao mercado, eu sou fiel aos meus princípios. Então, nós tivemos muitas questões que permeiam isso. Então, primeira situação, e nós derrubamos outro dia isso lá em Taubaté, né, Célia? Não me deixa mentir sozinho. Aonde a construtora, ela indicou o primeiro síndico e indicou a administradora. E daí nós pedimos o cancelamento da cláusula contratual e lá teve uma outra questão ainda, que foi... Como? Limitação. Olha que situação interessante. Qual era o princípio, Célia? A gente... Não, mas tem o nome jurídico disso. A mitigação. O que o judiciário entendeu? A construtora tinha, por exemplo, 100 votos e os condôminos tinham 50. Mas ele tinha direito porque ele tinha 100 unidades. Então, o judiciário entendeu. Infelizmente, isso foi reformado no tribunal, mas foi um grande precedente. Ele entendeu que a construtora não podia votar os 100 votos porque ela estava prejudicando aquela massa. Por mais que ele não tenha vendido, ele estava... Os interesses do consumidor que ele vendeu estavam sendo impedidos de se manifestar. Então, ela proporcionalmente, com uma conta sem embasamento jurídico, mas um embasamento lógico, princípios do direito, né? A boa-fé, enfim, ele entendeu que cada voto da construtora, por exemplo, cada 5 votos valeria 1. Então, ele deixou a situação em igualdade de condições para que o condomínio funcionasse. Então, esses condomínios de instalação, as construtoras que iniciam de má fé, algumas delas, logicamente que não são todas, primeira coisa que ela faz é coloca que ela vai indicar a administradora e que ela vai indicar o primeiro síndico, e algumas vezes o primeiro síndico é um funcionário. Então, assim, para mim é uma má fé e um conflito de interesse inicial. Hoje os condôminos não são mais bobos, eles se manifestam, eles vão lá, nos procuram os escritórios e acabam modificando essa situação. Então esse é o primeiro desafio. Lembrando que em alguns momentos esse síndico responde, mesmo que a instalação ocorra,
Tivemos um caso prático onde a pessoa caiu a obra estava não finalizada. Esse é um outro grande problema do mercado. A construtora está sempre correndo atrás do prejuízo, então ela está sempre... Diz que obra é igual em casa, né? Obra a gente não acaba, a gente abandona, né? Quem fez obra sabe. Você não acaba uma obra, porque sempre tem o que fazer. Quem fez obra sabe, sempre tem mais uma coisa a fazer. E a construtora faz igual. Ela precisa ir para o próximo empreendimento. Então ela abandona a obra, sempre tem algo a se fazer, por isso que a gente tem essas ações de vídeo de construção. Mas nesse momento, nesse prédio X, a construtora entregou o prédio e manteve o canteiro de obras. Um trabalhador caiu lá de cima e veio a óbito. Aquele síndico do seu prédio, que a senhora abriu o elevador, que é uma história que eu conto desde 2004, 2005, a senhora abriu o elevador, caiu e veio a óbito. O síndico foi indiciado. Porque ele responde pela edificação. O que aconteceu, a hora que chega na letra fria da lei, o que o promotor precisa para fazer a denúncia? Ele busca negligência, imprudência e imperícia, ele busca culpa. Ele busca culpa. O homicídio não é só o doloso, é o culposo, é a negligência. E o síndico está na posição de garantidor. Então, a omissão dele, artigo 13 do Código Penal, é penalmente relevante, porque ele está na posição de garantidor. Esse síndico ele não foi condenado porque não tiver elementos de culpabilidade. Assim, provou-se que a senhora era diabética, não enxergava, tinha umas plaquinhas indicativas. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está parado no andar. Ah, mas eu não coloquei, ela não teria visto. Mas daí inverte o ônus da prova. Ele tem que provar que ela não teria visto mesmo não enxergando. Então, a mitigação do risco é o trabalho do advogado e do gestor, porque senão vocês assumem um risco gigantesco. Eu lembro de um caso de incêndio no mercadinho. A primeira coisa que eu falei para a síndica na ocasião foi: cadê o contrato? Cadê a... Não, ela estava preocupada só com o quórum. Eu falei, não, vai ter que reformar uma área. Eu falei, pede o contrato. Dentro do contrato, pede para inserir o termo de responsabilidade técnica de quem vai fazer a reforma. Não, é um mercado grande, eles não apresentam nada. Pegou fogo e ela respondeu, pegou fogo. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões. O vício de construção, por que eu estou falando de responsabilidade do síndico? Porque o vício de construção está ligado a essa responsabilidade. Tivemos casos em Vitória onde o prédio caiu. O prédio caiu, a portaria caiu e o porteiro morreu. O síndico responde? Depende, sempre depende no direito. Eu preciso analisar todas as questões, mas assim, a questão primordial do vício de construção, ela precisa ser o momento da entrega do empreendimento. Então, como é que eu vou mitigar riscos? Como é que eu vou reduzir o risco? Através de uma perícia parcial. De uma perícia. Eu vou pedir para o meu engenheiro acompanhar. Eu vou mostrar para o corpo diretivo que o condomínio precisa ter um engenheiro na instalação do prédio, seja para receber as áreas comuns, seja para as reformas das unidades. Uma vez eu fui num condomínio de 1.000 unidades, ele falou assim, tem mais de 600 com problemas quando o condomínio foi recebido. Eu quero te contratar para você me ajudar. Eu falei, você não vai sobreviver. Tem 1.000 unidades, tem 600, a eleição do síndico é tão política quanto manter a situação estrutural. Eu falei, você não vai sobreviver às 20 primeiras, você vai ser deposto antes disso. Não tem, eu não quero, eu não vou advogar para você. Mas está tudo errado. O prédio é igual uma criança. Não adianta chegar com 20 anos e falar, agora eu vou te ensinar a ser educado. É ali, ó, é na hora que nasce, é o cachorro. Não dá para depois contratar um adestrador com o cachorro de 10 anos de idade. Pau que nasce torto, morre torto, não se endireita. Então, é na raiz. Então, qual é a raiz do condomínio? Instalação, engenheiro contratado para acompanhar as vistorias. A pessoa mais simpática do mundo é o engenheiro da consultora,
que quer se livrar daquele abacaxi. E outra coisa, eu não encontrei até hoje na lei a obrigatoriedade do recebimento formal das áreas comuns. Isso é um acordo entre as partes. Por que ele quer que você receba as áreas comuns de forma formal? Primeiro, para ter um bom relacionamento. Segundo, para ele se livrar do problema. Mas, legalmente, a gente vai falar aqui, isso aqui tem slides que foram realizados para algo em torno de 3, 4 horas de aula. Mas eu vou pedir para vocês para eu dar uma resumida em mais uns 20 minutos, tá? Eu vou mostrar para vocês. O vício aparente, por exemplo, ele pode perder o direito de reivindicá-lo no momento zero. Se eu fizer uma vistoria e dizer que as áreas comuns estão ok, o vício aparente morreu ali. Qual é o vício aparente? É a parede. Se eu estou fazendo uma vistoria e digo que ela está ok, mas eu tenho 90 dias. Tem, mas a partir do momento que você assinou que ela estava ok, você viu visualmente. Então, existem tipos de vícios. E outra coisa, nós temos uma divergência doutrinária. O que prevalece? O Código Civil, que tem o 618, ou o Código de Defesa do Consumidor? Ou ambos? Depende. Então, a gente tem... E o Judiciário também, algumas vezes, acaba aproveitando uma situação ou outra. Além do mais, nós temos uma BNT, que traz prazos, às vezes, diversos dos prazos previstos em lei, e algumas vezes em detrimento do próprio condomínio. Estou indo para o lado errado. Voltando, como é que eu vou comprovar esses vícios, esses problemas oriundos do dia a dia? Laudos. A única forma, lembrando que o síndico, mesmo que ele seja engenheiro, ele não é um engenheiro daquele prédio. Eu preciso de laudos. Então, a primeira questão, e eu costumo dizer isso também, se o prédio é antigo. Então, o fulano saiu do prédio ou assumiu um prédio. Qual a primeira coisa que você deve fazer? Um laudo de constatação. Por quê? Porque eu também me eximo de responsabilidade. Não é nem só a questão física. Eu passo a ter um documento que vai comprovar que naquele momento eu passo a ser responsável a partir daqui. Mas eu comprovo que aquele vício, que aquela garagem... Primeiro eu norteio o meu trabalho, porque a hora que eu assumo como síndico eu não sei o que eu tenho para trás, então eu vou descobrir, por exemplo, que a escada tem um problema de ventilação, que o síndico que saiu não me falou. Então eu já sei como é que eu vou trabalhar. E 2, eu norteio a responsabilidade. Logicamente que o problema passa a ser meu a partir de agora, mas ele já existia ontem. Ele não foi criado na minha gestão. Então existe uma mitigação. Olha, a minha responsabilidade começa aqui, inclusive perante os próprios condôminos e perante o corpo diretivo. A gente precisa lembrar que existe uma grande diferença entre falha de manutenção e vícios construtivos. Então, a principal defesa da construtora é sempre falta de manutenção. Então, ele vai sempre dizer, essa é a palavra, não é meu problema. Então, isso torna ainda mais complexa a discussão da problemática no âmbito judicial. Então, no começo, quando eu fui para algumas reuniões com construtoras, eu ia sozinho, e daí ele dizia, falava um termo técnico de engenharia, eu não sabia o que ele estava dizendo, e ficava vendido. Hoje, quando eu faço uma reunião, eu pergunto, vai ser uma reunião jurídica ou vai ser uma reunião com engenheiros? Com engenheiros, então não tem problema. É o seguinte, os laudos são desse tamanho, então você leva o seu engenheiro, peça o laudo por escrito, nós vamos responder ao laudo por escrito. Porque daí, inclusive, eu consigo fazer prova depois para dar continuidade a essa discussão. Aquelas reuniões de bate-papo com a construtora eu também faço. Eu tenho um bom relacionamento com eles, mas não adianta. É inócuo. A gente tem que partir para o laudo técnico e entender que sim, algumas questões são falta de manutenção. Então, além de todas as questões que permeiam o recebimento do empreendimento,
eu preciso ter um manual do proprietário, um manual de manutenção de áreas comuns. Por exemplo, aquele piso de mármore que está sendo lavado com ácido, eu perdi a garantia, não tem segredo. E ele vai provar isso. Então, e assim, a gente não se preocupa com isso, né? Contrato os faxineiros, a terceirizada, você sabe que produto é colocado? Poucos síndicos vão ali saber o que está sendo feito. E depois, se não der problema, está tudo certo. Se der problema, como é que eu vou explicar depois? Então, é uma questão que deve ser observada no começo. Os vícios, eles têm conceitos e classificação. E vou passar isso para vocês. O vício aparente, que é aquele que eu falei, que é essa rachadura que aparece. Então, não tenho dúvida, né? Eu estou olhando a rachadura, é um vício aparente. Esse vício, se eu assinar que está tudo ok, eu perco a garantia. Isso vale para a minha unidade autônoma e para a área comum. Lembrando que as ações de vício, normalmente o condomínio vai demandar contra as ações, contra a construtora, os problemas das áreas comuns. Os problemas individuais devem ser tratados individualmente. Logicamente que alguns problemas, por exemplo, a infiltração é um problema de dentro, mas também é um problema de fora. Algumas ações nós já fizemos no passado, você entra com uma ação contra a construtora, pelo condomínio e pelos condôminos, mas é muito ruim. É melhor que seja sempre separado, e a primeira orientação para o síndico, além de ter um engenheiro responsável, o melhor que ele seja pago mensalmente para o condomínio para aprovar as obras e reformas, observando a BNT 1680, ele ajuda no dia a dia. Então eu acho que tão importante quanto um advogado naquele ato inicial do condomínio é um engenheiro para fazer jus ali ao dia a dia. Que outro tipo de vício eu tenho? O vício oculto. O que é o vício oculto? É o vício que vai aparecer com o uso. Que vício que aparece com o uso? A torneira que não está funcionando. Eu não morei lá, como é que eu vou saber que não está funcionando? O vaso sanitário, o cano que está entupido, infiltração. Nós tivemos um caso uma vez onde a construtora entregou as varandas e todas as varandas estavam entupidas. O empreiteiro da obra, ele errou o cálculo e ele fez um cotovelo de gesso em todas as varandas, porque ele errou o cano para sair no ralo, então ele aproveitou e ia cobrir, né, com porcelana. Ele fez, em vez de fazer um desvio de cimento, pelo menos ia durar mais, ele fez um desvio, ele pôs gesso em todos os desvios. Então, sei lá, 2, 3, 4, 5, 10 usos, começou a infiltrar água para baixo. Mas assim, se eu comprei a unidade e não usei, ou investi e não tive um inquilino, o meu vício pode aparecer depois. Então, esse vício oculto, em tese, ele tem 1 ano para aparecer, com base no Código Civil, e mais 1 ano para ser reclamado. Tá? Então, quando ele começa a contar o prazo, é interessante porque existem divergências na jurisprudência. Então, há entendimentos que o prazo passa a contar do aparecimento do vício. Tá? E daí eu tenho vícios redibitórios, que é um tipo de vício oculto, que é aquele vício que permite o abatimento do preço ou até mesmo a devolução. O vício é tão grande que eu posso resiliar o contrato. Tá? Então, assim, eu comprei o apartamento, só que ele é inabitável, em função do tamanho daquele vício redibitório. Ele redibe, ele diminui o valor substancialmente ao ponto de eu ter um abatimento proporcional ou finalizar aquele contrato. Eu preciso observar também a NBR 15575, que vai tratar da norma de desempenho. Então, todas as vistorias que vão ser realizadas pelos engenheiros devem considerar a norma de desempenho. A gente tem outras ABNTs pertinentes também, mas essa costuma aparecer com mais
frequência para a gente. Eu vou depois passar esses slides para vocês, eu vou disponibilizar, tá bom? Qual é o prazo de garantia, né? Essa é a grande questão que permeia, né? Quanto tempo eu tenho de garantia? São 5 anos, são 2 anos, são 10 anos? Então, primeiro eu preciso diferenciar o vício, né, da responsabilidade do construtor. Qual é a responsabilidade do construtor? Ela vale pela vida útil do produto, que é a VUP. Todo bem de consumo, ele tem uma vida útil. Quanto é a vida útil da fachada? Isso está na BNT, 50 anos. Então, se a fachada começar a cair com menos de 50 anos, eu não estou falando em garantia, eu estou falando em responsabilidade do construtor. A questão é que hoje, para eu responsabilizar uma construtora, a responsabilidade civil, ela é objetiva, não depende de culpa. Eu só digo que tem um problema dentro da garantia, eles precisam provar, eventualmente, uma responsabilidade por mau uso do condomínio. Mas, via de regra, quando eu vou falar em responsabilidade do construtor, eu preciso provar que está errado. Por que depois de 10 anos as montadoras fazem um recall? Né? A garantia é de 5 anos. 10 anos depois, o carro tal pode vir para o recall. Porque ele responde. E como é que eu sei quanto dura? Existem ABNTs, a ABNT não é lei, mas ela norteia toda a relação, ela é considerada na justiça. E os julgados. Entende-se na justiça que um carro tem que durar, é um bem de consumo, no mínimo 20 anos. Então, se o carro, depois de 10 anos, ele começar a cair, eu posso fazer um laudo particular e dizer, olha, eu fiz as manutenções na concessionária ou não, mas esse problema apareceu por um defeito do automóvel e não por conta do mau uso. Aqui eu tenho alguns julgados, mas eu quero voltar no prazo do 618. O 618, o que a lei diz? A lei vai falar o seguinte, o vício, ele pode ser, eu vou falar de forma um pouco mais simples para que fique mais claro. Então o vício, ou ele vai ser aparente ou ele vai ser oculto. Então esse é o grande vício. Um está ligado ao Código Civil, o outro ao Código do Consumidor. Essa é uma problemática também. E daí eu tenho um outro vício que está no 618. É o vício contra a estrutura e a solidez, que é esse o grande vício que nos preocupa, que é o vício estrutural. Só que a justiça aceita que outros vícios sejam incluídos no rol desse vício de 618. Por isso que existe esse tipo de situação. E daí tem uma outra questão. O 618 fala que o vício tem 180 dias do aparecimento para ser reclamado, sobre pena de decair no direito, de perder o direito, e 5 anos para ser reclamado. Só que a justiça entende que a prescrição desse vício é de 10 anos. Ou seja, ele surgindo dentro de 5 anos por um entendimento jurisprudencial pelo STJ, durante 10 anos eu posso reclamar essa questão. Por quê? Porque existe um prazo de prescrição geral no artigo 205 do Código Civil, que diz que os vícios que os prazos não previstos caem na regra geral de 10 anos e no código anterior caía em 20 anos. E a gente tem alguns julgados que entendem que tem 20 anos de validade, mas no código anterior. O prazo de 5 anos previsto no artigo 618, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança, é de garantia, não de prescrição ou decadência, ou seja, ele é de garantia e não perder o direito de reclamar. Desse modo, uma vez identificados os defeitos no referido quinquênio, ou seja, dentro do prazo de 5 anos, o construtor poderá ser acionado no prazo de 10 anos.
ainda que ultrapassado o prazo de 5 anos, seria inaplicável a decadência prevista no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, considerada que não se tratam de vícios aparentes ou de falsa contratação. Se a perícia judicial conclui que os defeitos existentes advieram de vício de construção, a construtora é obrigada a repará-lo. Então, assim, esse é um julgado, essa é a questão que muitas vezes a gente fica na dúvida. A gente também, o jurídico, fica na dúvida, porque eu vou depender muitas vezes do entendimento da justiça. É a relação contratual, não, é a relação do Código de Defesa do Consumidor. Se é a relação do CDC, não importa o que está no contrato, prevalece a defesa do consumidor. Se prevalece o princípio contratual, prevalece o que está escrito, né? Mas é uma relação de consumo. A NBR 15575 traz prazos recomendados de vida útil, como ressalta Carlos Pinto Del Mar, isso aqui é um artigo jurídico que eu fiz. A jurisprudência utiliza como parâmetro técnico para oferir se mesmo após o prazo de 5 anos persiste a obrigação de responder pelos defeitos. Então, muitos juízes, e Célia não me deixe mentir, eles consideram o quê? Eles vão considerar a origem do defeito, quando ele apareceu e qual é a estimativa de vida útil daquela questão que está sendo discutida. Por exemplo, o piso. Então, o piso tem um prazo de uma vida útil de 10 anos. Então, ele vai considerar qual é a vida útil de cada área previsto nessa BNT na 15575. E ele vai, muitas vezes, atropelar as questões de vício oculto ou vício aparente, considerando sempre pela solidez da identificação. Porque quando o perito faz a vistoria, e é uma outra área que a gente vai entrar, ele não vai elencar, esse é um vício aparente previsto no artigo 26 do CDC, esse é um vício oculto, redibitório, ele vai elencar quais são os problemas e vai levar com base na BNT. E como é uma questão que não é simplesmente jurídica, é jurídica e técnica, a tendência é que isso seja levado em conta. E os condomínios que conseguem ter essas indenizações são aqueles que estão sempre melhor organizados de forma técnica e jurídica. Então, independente do que a legislação vai trazer, é importante que tecnicamente e juridicamente exista um embasamento para tudo isso. Vou correr um pouquinho e depois vou abrir para perguntas. O STJ vem reconhecendo a aplicação do prazo decenal nas ações de responsabilidade contratual, conferindo mais segurança jurídica não só aos condôminos, mas também aos condomínios. Isso porque, após a instituição do condomínio, o registro da convenção, a pessoa jurídica condominial sucede os adquirentes no direito e obrigações. Gestão documental rigorosa, a gente teve algumas indenizações que só ocorreram porque, inclusive, aquilo que entrega lá, os folders iniciais foram guardados, por mais que sejam meramente ilustrativos, eles levaram o consumidor a erro. Então, uma outra questão importante no ato de vistoria é o memorial de incorporação. Nós já tivemos vistorias onde o piso está lindo, mas o memorial de incorporação diz que é mármore, não granito. Então, a construtora, infelizmente, as construtoras e algumas empresas terceirizadas também, isso, se a gente fala no mercado, elas ganham pelo que elas não entregam, né? Porque a quantidade de obras, a quantidade de pessoas, se ela vai economizando um pouquinho, então essa atenção é primordial. Os laudos, as notificações, então a interrupção da prescrição, entende-se que ela seria, assim, de 10 anos, ela ocorre no momento em que se constata qualquer problema, mas a partir do momento que você faz a vistoria, você tem que notificar a construtora de imediato, de forma idônea, para que ela fique constituída em mora e que a partir desse momento ela não vai, inclusive, alegar depois, judicialmente, que você perdeu o seu direito, né? Você perdeu o direito de entrar com a ação. Por mais que você tenha o direito,
você perde a oportunidade de entrar com a ação. Não vou entrar em prescrição e decadência, porque acho que para o nosso trabalho isso não vai... Aqui a questão dos vícios, novamente, a responsabilidade do construtor, então ele vai responder de forma objetiva, então, independente de culpa, por isso que facilita a minha ação judicial. Mesmo assim, nós temos por hábito fazer esse laudo, lembrando que a construtora é o braço mais forte, então se eu alegar e não provar, ele vai produzir um laudo que vai derrubar aquela minha alegação. A hora que eu tenho um laudo escrito fotográfico, dificilmente... No passado, nós ingressávamos com uma ação de produção antecipada de provas e ela hoje tem se tornado muito morosa. Ela vai ser essencial somente em alguns momentos. Então, o caminho para eu buscar o meu direito vai ser distribuir ou uma ação de obrigação de fazer, obrigando a construtora a se manifestar com pedido de tutela emergencial, ou seja, para que os itens mais específicos sejam liminarmente obrigando a construtora a fazer, e lembrando que no decorrer desse processo, o próprio juiz de ofício pode pedir uma prova técnica e a gente também pode pedir uma prova técnica, uma perícia judicial que vai ser produzida nesse momento. Em algumas questões, a partir do momento que o condomínio tem vida, não fez, o tempo passou, ele busca uma ação indenizatória, ou seja, aquilo que ele gastou. Mas isso fica mais difícil. Como é que eu vou provar se aquilo tinha ou não vício de construção? Por isso que sempre o melhor caminho é entrar com uma ação, obrigando eles logo de cara. Então, esperar o decurso do prazo, ele é ruim para o condomínio, porque você está usando ali no dia a dia. Então, o ideal é que prontamente se ingresse com uma ação, obrigando a construtora a fazer, e essa ação depois ela pode ser convertida em indenização, desde que exista um pedido nos autos, e lembrando que esse critério, isso vai ser observado pelo juiz. Em que momento, Célia, eu vou ter uma ação de indenização? Se eu fizer, por exemplo, esse laudo pericial, a situação comportar, eu posso fazer um laudo pericial particular, um laudo pericial judicial, e depois, comprovado esses danos, eu vou ingressar com uma ação de indenização para receber esse dinheiro. É importante que todas as questões passem pelo judiciário, porque eu entrei com uma ação, o juiz não deu liminar, o elevador está inapto para funcionar. Eu peço liminar, ele não concedeu, eu vou pedir para o juiz autorização para que nós realizemos o reparo e depois esse valor seja posteriormente ressarcido e indenizado. Eu estou voltando. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, dizer que cabem também dano moral, não do condomínio, mas do consumidor. Então, algumas situações, alguns sabores sofridos pelos condôminos são indenizáveis em âmbito moral. Aqui é um julgado que eu trouxe para vocês do STJ, recente. O tribunal reconheceu que a violação dos parâmetros trazidos na NBR 15575 configura inadimplemento contratual e que, mesmo ultrapassado 5 anos de garantia, existe a pretensão indenizatória dentro do prazo de 10 anos. E esse entendimento foi reiterado. Sobre a ótica consumerista, prevalece a tese fixada, segundo a qual o artigo 27 estabelece 5 anos de prescrição. A interrupção do prazo através de notificação, citação, reconhecimento expresso da construtora ou uma medida judicial que constitua a construtora in mora. A gente já falou também da prova técnica, que é a grande ferramenta de defesa, parcial e, quando necessária, judicial. Pessoal, eu vou abrir para perguntas, tá bom?